E o Nestor, hein? Cara, esse é um ponto importante que eu já falei aqui. Havia um debate no São Paulo 2 semanas atrás sobre jogar contra o Flamengo. Precisamos equilibrar o talento. Tá, precisa mesmo? O que é equilibrar o talento? O Rames é mais talentoso do que o Nestor, o Luciano é mais talentoso do que o Rato. Ok. Então, fazer um quarteto com Rames, Lucas, Luciano e Caleri, isso equilibra o talento com Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Gerson. De Arrascaeta se jogasse. Era esse o cenário? Tinha quem tentasse convencer o Dorival de que aqui era o equilíbrio do jogo. O Dorival deixou claro o tempo inteiro: o equilíbrio do jogo é a organização do meu time. Então ele foi com o time que ele acreditava, e o time que ele acreditava era o time que ganhou do Corinthians. E foi o time que ganhou do Flamengo depois de 7 jogos, 7 clássicos sem vencer o rival. Ô Renato, até nisso o Dorival tá bem, né? Porque quadrado mágico com Lucas, Caleri, Rames, Luciano, é tentador, né? Você abraçar esse marketing, mas até nisso o Dorival tá bem, né? Ele não se deixa vencer pelas seduções. O Dorival é ótimo técnico. O Dorival é ótimo técnico, sempre foi. Ele não é um gênio tático, ele não é um treinador dos mais modernos, mas ele é um ótimo treinador. Ele é aquele cara que eu digo sempre, que ele até já brincou com essa frase, porque talvez ele tenha se sentido um pouco diminuído, que não tinha intenção nenhuma. Ele faz o feijãozinho com arroz, com um ovinho por cima, aquele prato tradicional que a gente conhece, maravilhoso, delicioso. Agora, os caras que querem fazer escabeche de não sei lá o quê, que querem fazer fondue de sei lá eu de quê, esses caras, todos eles, os pratos deles são meio intragáveis, como é o caso do São Paulo. O Dorival não vai fazer loucura jamais. Ele não vai botar o quadrado mágico em campo, porque ele sabe que o quadrado mágico vai tornar o time dele muito mais vulnerável defensivamente do que ele gostaria e do que a torcida deveria gostar também. O Flamengo do Paulo Souza era um caos, ele chegou lá rapidinho, ajeitou tudo. O Bruno Henrique machucou, facilitou a entrada do Pedro. Ok, mas o fato é que ele fez uma coisa que nenhum outro treinador tinha conseguido fazer e se recusava a fazer, que era botar o Gabigol e o Pedro juntos. Agora, o São Paulo vai e bota Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos. Está aí os 7 que não marcam, os 7 que marcam. Sim, entendeu? É isso. Você pega os outros 7. Então, você tem um trio de atacantes solto lá na frente, sem nenhum trabalho correto para levar a bola até eles, e eles não marcam. Então, é claro que você tem que jogar, pelo menos, no máximo, com 2 desses caras. O Bruno Henrique e o Pedro, para mim, seriam esses os titulares hoje em dia. Eu estou assustado com a má forma técnica do Gabigol. E o Dorival está fazendo isso certinho no São Paulo. Certinho. Ontem muita gente... o Luciano devia jogar. Sem o Luciano, o time encaixou direitinho. Sem dúvida. E não deu chances ao Flamengo, gente. Isso é que é importante. Não foi um jogo assim, de grandes defesas de um goleiro. Não. Foi 1-0 cirúrgico. O Flamengo não obrigou o Rafael a nenhuma defesa importante. Por acaso, me parece... Não, porque estava muito bem montado o São Paulo. Você vê a grande vantagem. Mário Sérgio Pontes Paiva costumava dizer que às vezes Deus escala, né? Você sabe onde é que o Luciano perdeu a posição? Não. Na briga do Corinthians? No gol que ele fez contra o Corinthians. Porque ele tomou o 3º cartão amarelo na semana que o São Paulo anunciou o Lucas. Então, assim, resolveu o problema. Ele perdeu a posição no gol que fez contra o Corinthians. E ali ele virou reserva. Sem contar que tomou um pito, né? Porque ele foi para o CT no dia seguinte e disseram para ele o seguinte: ô, Luciano, vem cá conversar comigo. Você viu o que aconteceu? Você fez o gol, em vez de você pegar a bola e correr para o meio do campo para dizer nós vamos ganhar de vocês aqui dentro, você foi provocar a torcida do Corinthians. Sabe o que aconteceu? Você tomou cartão amarelo. E o time deles cresceu para cima de nós e ganhou. Foi isso que ele ouviu no vestiário. Você não só se complicou porque tomou o 3º cartão amarelo, como você complicou a vida do time, porque o estádio veio inteiro, em massa, você inflamou o estádio inteiro para o Corinthians ganhar do São Paulo. Que foi exatamente o que aconteceu. O Corinthians fez 2-1. E aí a formação que ganhou do Corinthians 2-0 foi a formação que, sabiamente, o Dorival escalou ontem.
O PVC, eu não sei quem é que te passou essa informação, nem você é indiscreto de perguntar, mas me parece que se foi o Dorival não seria nenhuma surpresa. Porque o que está ficando claro para mim é que Não, eu uma não das falei do maiores Dorival. virtudes, sim, uma das Só maiores falei virtudes do Dorival é o maior defeito atual do Sampaoli. O Dorival fala bom dia para todo mundo. O Dorival acalma o ambiente. O Dorival acalmou o São Paulo e o São Paulo está tranquilinho, assim, está numa posição muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas não se deixa abalar. Sabe aquela história? Parece que eles têm um plano muito bem traçado. Vamos jogar aqui a Copa do Brasil, deixa o Brasileirão para depois a gente pensar nele. Por enquanto é só Copa do Brasil. Eu acho que é a maior virtude do Dorival agora, não é não, PVC? Um ponto que vai também ao encontro disso, vou voltar a dizer o que o Renato está dizendo. Eu posso refazer meu pensamento sobre o passado do Sampaoli. O Sampaoli está trabalhando mal no Flamengo, pessimamente no Flamengo. Bom, o Rogério todo mundo no São Paulo concordava que o Rogério tem uma capacidade tática, uma visão de jogo extraordinárias. Ou seja, tem um potencial gigantesco para ser um extraordinário técnico. Acontece que no São Paulo, repetidas vezes, se dizia, olha só, quando eu jogava, eu fazia assim. Quando eu jogava, eu fazia assado. O Dorival, e aí você vai dizendo para certos jogadores que, olha aqui, ó, o jeito que você está fazendo está errado. Você não vai ganhar nada desse jeito. Nós não vamos ganhar nada desse jeito. E isso vai criando um ambiente de derrota. O que o Dorival fez, segundo os depoimentos no Morumbi, que é parecido com o que o Dorival fez no Flamengo no ano passado. O Dorival chega e diz assim, cara, ô Nestor, você só está no time principal do São Paulo porque você é muito bom jogador. Ô Rato, você só foi contratado pelo São Paulo porque você fez um grande campeonato pelo Atlético Goianiense. Ô Caleri, lembra que a torcida canta lá em cima, toca no Caleri que é gol? Ô Arboleda, para de usar a camisa do Palmeiras e vai jogar o que você sabe que você é um dos melhores zagueiros do país. E ele foi devolvendo confiança. E aí tem um ambiente que o São Paulo conseguiu blindar de entender que o fracasso no Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com a campanha da Copa do Brasil. O São Paulo está em 13º lugar no Brasileirão. A campanha do São Paulo no Brasileiro é péssima. São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. Ninguém. Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e do Flamengo no Maracanã. E isso tem a ver com o ambiente que foi refeito no CT da Barra Funda. Outra coisa, gente. O Dorival está fazendo no São Paulo exatamente o que ele fez no Flamengo. Ele sabe que não dá para jogar 3 competições o tempo todo. Ele, no Flamengo, ele disputou Copa do Brasil e Libertadores. Ganhou as 2. No São Paulo, ele estava querendo disputar Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele tinha chance de ganhar as 2. Perdeu nos pênaltis a Sul-Americana. A Copa do Brasil, ele está com uma mão na taça. Ele está fazendo certinho, gente. É uma bobagem essa história de que, não, temos elenco para jogar as 3 competições. No nosso calendário, não tem. Não dá. O único time que chegou perto de fazer a tríplice coroa real foi o Atlético Mineiro do Cuca, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e foi à semifinal da Libertadores. Ou seja, e saiu nos pênaltis. Exatamente, ele estava a um jogo de poder ganhar também a Libertadores. O único caso. O resto, o Flamengo do Jorge Jesus, ganhou o Brasileiro e Libertadores, que é até agora o mais espetacular dos tempos recentes, mas foi eliminado na Copa do Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que, pelo ter sido eliminado na Copa do Brasil, ele teve calendário para jogar como jogou com o Jesus. O Abel, que é um fenômeno, não ganhou as 3, não chegou ainda nem perto de ganhar as 3. Esse ano está começando a perigar ganhar 2. Hein? Ouça o que eu estou dizendo. Hein? Ouça o que eu estou dizendo. O Bruno Lage está estragando o time do Botafogo. Para a gente andar com a pauta, falamos quase 1 hora, rapaz. Final da Copa do Brasil é demais, né? PVC, uma nota pessoal minha, fiquei muito feliz. Não sou São Paulino, fiquei muito feliz com o Caleri fazendo gol. Só pelo lado humano, um cara que tá passando por dificuldades, não tá bem, e que bela cabeçada, uma cornetada pequenininha aqui, achei que o Léo Pereira também falhou, hein? Não foi só o lateral que falhou. Quem falhou mesmo foi o goleiro, gente. Foi o goleiro. Mas o Léo Pereira estava perdido, o goleiro falhou e o lateral que ficou caído pedindo falta, né? Não, o lateral se estabacou.
Se estabacou e aí apelou para tentar uma falta que não existiu. Escorregou e caiu. Agora, o goleirinho, foi o que o PVC falou, ano passado, quando estava falando. O Flamengo não pode ter contratado o Rossi e não botar ele para jogar nenhuma vez, gente. Nenhuma vez. Agora, sabe por quê? Eu apurei. É porque simplesmente o Rossi era o goleiro daquela seleção argentina que fez o motim contra o Sampaoli. Então, sabe e quem contratou o Rossi? Quem contratou o Rossi? Quem contratou o Rossi foi a diretoria há mais de 6 meses, muito antes. Mas não interessa, cara. Não interessa. Você tem que botar ele para jogar, até para ver se ele está bem ou não, entendeu? Mas é que mostra o que o PVC falou, que não é só o treinador, também não bate direito. Mas, gente, a contratação do Rossi, até prova em contrário, é uma boa, não é ruim. Sim, mas aí é ruim trazer o técnico que brigou com ele, que sofreu o motim, entendeu? A falta de planejamento. Vou deixar claro aqui, o Rossi, o problema dele com o Sampaoli tem que ter sido antes da Copa. Na Copa ele não estava, era o Guzmán, o Armani e o Cavageiro. Então foi eliminatória. Pode ter sido eliminatória. Mas há um caso os dois não se cruzam. Os dois não se cruzam, simplesmente isso. Tanto que ele ia estrear, ele ia jogar, mas aí não jogou porque o Matheus Cunha voltou da seleção porque não houve mais o jogo na África por causa do terremoto. Imagina. É uma piada. O Flamengo hoje em dia é uma piada. Bom, o que vocês falam do Caleri para a gente encerrar o assunto e liberar o Renato e andar o programa? Ele disse que não estava com problema, né? Mas assim, ele está jogando com dor há muito tempo. Ele disse que está feliz, ele falou isso ontem na saída do jogo. Ele tem um problema de tornozelo e ele teve um problema nas costas. O problema de tornozelo dele é sério, é importante, e ele está jogando com dor no tornozelo há bastante tempo. Lembra que ele ficou fora perto de 10 dias por causa da lesão nas costas, mas foi numa queda, num choque. Mas naquele momento já havia um problema de tornozelo que persiste. Ele tem um problema crônico de tornozelo. Talvez ele tenha que parar no final do ano por um tempo. Não vou falar aqui de cirurgia, porque eu não sou médico para dizer se precisa ser cirúrgico ou não. Mas ele joga com dor no tornozelo há bastante tempo. E ele é um fenômeno, né, com o São Paulo. Porque ele passa pelo West Ham, pelo Vila Real, ele passa por clubes espanhóis e ingleses e não faz gol. E ele chega no Morumbi e toca no Caleri que é gol. E gol importante. Eu fiquei preocupado quando ele pôs lá uma mensagem dizendo que tinha feito 2 gols contra o Santos e que ele chegava em casa e via a casa vazia e aquilo ali entristecia ele. E aí eu percebi, quando uma pessoa que é famosa se expõe dessa forma, é que realmente tá apertada a situação e aí esse drama humano me tocou. Mas o que é aquele... Ele separou recentemente? Ele está com problemas pessoais. O texto dele, literal, era que era muito duro chegar naquela casa que era tão agitada, tão animada, e ele estava sozinho. Então ele fez relatos que ele... entrevista aqui para nós no UOL, ele contou que viu a final da Copa do Mundo com o Ferrarese e o Galopo. Então, assim, ele sente falta de ter amigos, entendeu, Renato? De ter companhias. Ele expressou isso na rede social. Então, eu fiquei preocupado. Vou dar um conselho que não é ironia, é sério. Então tá bom. Caleri, arrume um cachorro, adote um cachorro. Você jamais chegará em casa e se sentirá sozinho. E você chega em casa... Olha só. Parece que você é dos Beatles, né? Quando você tem um cachorro em casa. É sensacional. Cada chegada sua é uma festa. Ele fez 24 gols pelo Boca. No São Paulo, na primeira passagem, em 31 jogos, 16 gols. Aí ele saiu do São Paulo em 2016. Ele jogou no West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol e Osasuna. Na soma dos 5 times, ele fez 33 gols. Voltou para o São Paulo em 21, tem 44 gols. Ele tem 11 gols a mais em 2 temporadas e meia de São Paulo do que ele teve em 5 temporadas na Europa em 5 clubes diferentes. E eu vou dizer mais, PVC. Esse tipo de história, esse casamento Caleri São Paulo, é um dos pilares do futebol profissional. É o que a torcida gosta, é o jogador identificado com o clube. Por isso que me dá um pouco o coração ver o Gabigol e a torcida do Flamengo às vezes se estranhando. Eu acho ele ídolo demais para isso se romper tão rapidamente. Renato,
Mais alguma coisa para acrescentar? Que o PVC vai vir com prancheta, vai mostrar que espetáculo que é o Flamengo do Sampaoli. Então eu vou embora. Não, me poupa, eu vou embora. É só para provocar o Renato. Valeu, Renato. Valeu, Thiago. Valeu. Abraço. Abração. Tchau. Ó, Renato, pra você, ó. E foi em público. PVC volta aqui. Vai. Para você também.